Então, pessoal, agora que a gente já revisou como deve ser a avaliação qualitativa dos cardápios e o método que se destaca é o AQPC, aquele que significa avaliação qualitativa das preparações do cardápio, a gente tem uma questão para verificar se realmente você compreendeu, se você entendeu a essência dos 7 tópicos que devem ser levados em consideração nessa metodologia. E aí a questão diz o seguinte: em um restaurante institucional. Vamos lá. Institucional é qual tipo de restaurante? Restaurante institucional é aquele cujo cardápio é preparado para uma população conhecida, né? Uma população em que se sabe qual é a característica do comensal, o número de porções ele é bem definido, o per capita, que é aquela quantidade por pessoa, também é conhecido, e então o planejamento é feito em cima dessa população e desse quantitativo de comensais e também dos per capitas. É o tipo de cardápio que a gente costuma dizer que é o mais fácil para ser programado, já que a gente trabalha com população conhecida. Então, num restaurante institucional, a adoção do método de avaliação qualitativa das preparações do cardápio, o AQPC, para a avaliação de cardápios considera: número 1, associação de frituras e doces. O que você acha? Adicionar fritura é uma coisa positiva, doces é uma coisa positiva, até onde a gente sabe, não. E é um dos fatores que o método AQPC avalia, considerando que um cardápio com uma qualidade nutricional adequada é aquele que não traga excesso de gordura, não traga fritura, portanto, nem traga doce e nem traga a combinação dos dois. Essa questão ela estaria falsa ou verdadeira? Considera o quê? Ela é verdadeira do ponto de vista de que não deve conter a fritura e os doces, e por isso é necessário que seja avaliado. E aí esse cardápio acaba tendo uma pontuação menor se ele tiver associação de frituras e doces. Então, a princípio, essa resposta é verdadeira, sem sombra de dúvidas. A segunda, considera a distribuição de micronutrientes? Não, a gente não tem como olhar para um cardápio e dizer se ele é rico em determinado micronutriente. Por exemplo, eu tenho lá uma salada de folhas. Eu não tenho como olhar para ela e dizer se a quantidade de cálcio ali é suficiente para uma pessoa, se a quantidade de vitamina C é suficiente para uma pessoa, de sódio e assim sucessivamente. O que é possível perceber, por exemplo, é a combinação de cores. Existe combinação de cores nesse cardápio? O que está perguntando na questão 3, na afirmativa 3. O AQPC avalia a variação de cores? Não, ele não avalia a variação de cores. Ele avalia a combinação de cores. Então, a gente pode dizer que tanto a 2, a afirmativa 2, quanto a afirmativa 3 são falsas. A 2 porque fala que o AQPC avalia a distribuição de micronutrientes, e isso é impossível, não é verdadeiro. E a terceira porque está sendo afirmado que o AQPC ele avalia a variação das cores, quando na verdade ele não avalia a variação, ele avalia a combinação. Olha que informação importante que pode funcionar como aquela chamada casca de banana, né? Que leva a gente a achar que é verdadeira quando na verdade não é por causa de uma palavra. Então a gente por enquanto só tem a primeira como sendo verdadeira, a segunda e a terceira como falsas. E a quarta é afirmado o seguinte: o AQPC, ele considera a variação das formas de preparo dos alimentos. Isso é verdadeiro. Dentro das avaliações que o AQPC considera, está a necessidade de avaliarmos as formas de preparo. Se é somente frito, se é somente cozido, se é somente grelhado, visto que a qualidade nutricional também considera a forma de preparo do ponto de vista de que é possível perder mais ou menos nutrientes a depender de como ele foi preparado. Dessa forma, a gente encontra aí a 1 e a 4 como verdadeiras. Se você respondeu a letra A, você acertou. Aí, revisando os 7 critérios do método AQPC. O primeiro, considera técnicas de cocção empregadas e cortes e preparo, como a gente viu na quarta afirmativa da questão. Considera o uso de frutas e doces, como a gente viu na primeira afirmativa da questão, e por isso a primeira e a quarta foram verdadeiras. Oferta de carne gordurosa mais doces é um terceiro fator. Cor dos alimentos no cardápio, então é a combinação e não a variação de cores. Presença diária de alimentos ricos em enxofre, já que o excesso de enxofre produz a formação de gases, de flatulência, e acaba não sendo bem-vindo esse nutriente em excesso todos os dias no cardápio de uma coletividade. Uso de alimentos reguladores, aqueles que fornecem fibras, vitaminas e minerais, porém a gente não sabe dizer a quantidade de cada vitamina, a quantidade de cada mineral que uma preparação tem. E, por último, o método AQPC considera o uso de conservas. Então, milho,
verde em conserva, ervilha, azeitona, isso é levado em consideração a fim de verificar o teor de sódio, e as conservas tendem a apresentar um alto teor de sódio que oferece risco para a saúde da população comensal. Dessa maneira, se você não tem dúvidas, se você revisou quais são os princípios do método da QPC e respondeu correto a letra A, você acertou. Está no caminho certo.